e com o Filho. Como ser diante desses desafios que temos enfrentado em um mundo tão obscuro, em um mundo tão corrompido. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. O Evangelho segundo Lucas, o capítulo 22. Lucas, capítulo 22, do 39 ao 46, que diz assim a palavra de Deus. E, saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedras, e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, que não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que, como filho, Jesus Cristo buscava o auxílio do Pai. Jesus Cristo buscava ajuda no Pai. Jesus Cristo confiava no Pai, e não em homens, não em amigos. Aqui ele tinha vários amigos, os discípulos. 3 deles foram para mais próximos de Cristo no momento onde Jesus Cristo mais precisou deles. E o que eles fizeram? Os amigos dormiram. Consumidos pela tristeza, fugiram da tristeza através do sono. Mas Jesus Cristo pediu a ajuda deles. Só que Jesus Cristo sabe o que é a natureza humana. Jesus Cristo sabe que por melhor que você seja, você é falho. Você vai falhar. Então você pode ser um socorro secundário, mas o socorro primário é o Pai Celestial. Ou um socorro também mais confiável, abaixo do Pai Celestial, é seu Pai terreno. Ele jamais te dará um conselho que destrua a sua vida. Jesus Cristo sabia que não podia contar plenamente com seus amigos, ou melhor, seus discípulos, mas ele sabia que podia confiar e contar com o seu Pai. Você tem algum conselho a tomar com alguém? De todos os bons conselheiros, ou mais seguros conselheiros que você possa ter, o seu Pai é o mais seguro que existe. Ele te ouvirá sempre. Observe, Jesus Cristo, ele tinha essa confiança e essa segurança no Pai. Lembra quando Jairo morreu? E Jesus Cristo vai orar depois de 4 dias morto, já em decomposição. Jesus Cristo vai orar ao Pai, e eu quero que você preste atenção no que ele vai dizer a respeito do Pai. No Evangelho segundo João, capítulo 11, do versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves,
mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Então, o que Jesus Cristo está querendo dizer aqui é que o Pai estava sempre disponível para ele, como está para você. E o seu pai, biológico também, ou seja, o seu pai que te criou, que te sustentou, está também atento a te ouvir. Muitas vezes você não tem coragem e desabafa suas angústias, seus medos, suas mágoas com amigos e não com o pai, nem com a mãe. Mas eles são os melhores, eles são aptos e confiáveis. E Jesus Cristo diz: olha, eu sei que sempre, Pai, tu me ouves. Assim também você deve pensar. Meus irmãos, o Filho Jesus sabe todas as suas necessidades. E ele sabe que, como filho também, você precisa de assistência e do socorro. Mas é preciso que você entenda que, como filho, Jesus Cristo estava aqui na terra para cumprir a vontade do Pai. Ele tinha prazer em fazer a vontade do Pai. Certa vez, o apóstolo Pedro, quando viu que Jesus Cristo estava sendo preso, ele surtou, tirou a espada da bainha e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo disse para Pedro e para os demais o seguinte: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim se deve suceder? Ele estava pronto para sofrer, para morrer, para se entregar, porque ele queria fazer a vontade do Pai. E aqui Jesus Cristo está dizendo: não pense que eles estão me prendendo e vão me matar porque eu não sei me defender. Não pense que é porque o Pai Celestial não me ama e quer que eu morra por prazer. Se eu pedisse a Ele 12 legiões, uma legião de anjos, uma legião de soldados romanos era composta por cerca de 6.000 soldados. Imagine 72 mil anjos vindo destruir aqueles que queriam prender Jesus Cristo. Davi presenciou a morte de milhares de Israel por causa de um anjo só. Imagine mais de 72 mil anjos. Então Jesus Cristo estava aqui para cumprir a vontade do Pai. Ele confiava na vontade do Pai. E é assim que um filho deve se portar. Se você necessita de algo, conte ao seu pai. Busque, seja íntimo, seja próximo do seu pai, especialmente do Pai Celestial e também do seu Pai terreno. A segunda coisa que é importante observar, além de entender que Jesus Cristo confia e busca a ajuda do Pai, é que o Filho Jesus se submete à vontade do Pai. Ele não só buscava o Pai em oração, como nós vimos aqui: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que só o Pai poderia atendê-lo. Por isso que ele busca, mas ele também está disposto a se submeter à vontade do Pai. É o que você observa o versículo 42, quando ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Era isso que Jesus Cristo queria. Ele queria fazer a vontade do Pai. E
confiava na vontade do Pai e estava pronto a ir até o fim pela vontade do Pai. O mesmo texto que lemos de João 18, do 10, a partir do 10, quando Pedro puxa a espada, ele diz isso, olha como é que se cumpriria as Escrituras. Eu poderia me defender, o Pai poderia me defender, bastava eu pedir o socorro dele. Mas eu não estou aqui para buscar os meus interesses. Era isso que Jesus Cristo estava querendo passar. Meus irmãos, e é isso que um filho precisa aprender. A fazer aquilo que é importante para o próximo. Parar de olhar tanto para si, buscando seus interesses e seu crescimento individual. E procurar buscar o interesse da família no geral. E dos irmãos em Cristo, e do próximo. A vida de uma pessoa nesta terra tem que ser vista como uma missão. Você não veio para cá para crescer apenas. Você veio para cá para crescer e fazer crescer. Quando Deus tirou o nosso pai da terra dele, Abraão, ele disse, vai ser tu uma bênção. Por onde Abraão passasse, ele tinha que ser uma bênção. É óbvio, vocês são abençoados pelo Pai Celestial. Vocês têm bênçãos infinitas e riquíssimas, das quais você pode passar para muitas outras pessoas que estão carentes de amor, carentes de atenção. Jesus estava pronto e consciente. A ajuda que ele queria era da oração dos seus discípulos, não da força bruta. E o estresse de Pedro, ninguém prende o meu mestre. Se frustrou porque ele foi repreendido pelo Senhor Jesus Cristo, que disse que estava ali para isso mesmo. Eu fui enviado para isso e cumprirei a minha missão. Os Salmos diz que os filhos são flechas nas mãos de um arqueiro. O pai que tem muitos filhos, ele tem muitas flechas. E o que faz uma flecha? A flecha ela é lançada para frente e ela tem um objetivo específico. Essa é a missão de um pai, lançar os filhos para frente. João, capítulo 10, do 17, diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ele foi uma flecha enviada pelo Pai para cumprir uma missão. E essa missão era de salvar o povo eleito, o povo escolhido do Pai. Agora, muitas pessoas pensam o seguinte, nossa, como é que Deus, o Pai, pôde fazer isso? Mandar o filho dele sofrer, ser humilhado, crucificado. Como é que o Pai faz isso? Queridos irmãos, é só isso que um pai precisa fazer com os filhos, lançá-los diante de missões que façam com que eles sejam frutíferos, façam com que eles contribuam com a humanidade de alguma maneira. E muitas vezes nessas missões eles hão de sofrer. Por isso aqui, observe, o Pai não abandonou Jesus Cristo. Ele estava o tempo todo socorrendo o seu filho, amparando o seu filho, glorificando o seu filho. Mas a missão precisava ser cumprida. Veja o que diz o versículo 43 e 44. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É uma angústia, uma ansiedade extrema, profunda, absurda,
que vai além da capacidade de suportar do homem. É quando os poros se abrem e junto com o suor sai sangue. Aqui Jesus Cristo estava em angústia profunda. Mas o Pai o deixou? O abandonou? Não. Lá estava um anjo enviado de Deus, confortando Jesus Cristo. O Pai enviou Jesus Cristo, amados irmãos, porque Ele queria nos salvar. E Jesus Cristo sempre esteve ao lado do Pai, como Deus, em espírito. Porém, o Pai, aprove ao Pai fazer com que Jesus Cristo se encarnasse, se tornasse, nascesse do ventre de uma mulher, pelo poder do Espírito Santo, se tornando um homem semelhante a nós. Aprove ao Pai fazer com que seu filho crescesse, à medida que abençoava e salvava as pessoas. Se você lê Isaías 53, uma profecia cristocêntrica, que quando você lê, você pensa que foi escrita nos dias de Jesus Cristo. Você vai ver o que Jesus Cristo relata acerca da missão dele. Fala de todas as dores, depois diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Assim foi a missão de Cristo. Quando fala também em Hebreus, capítulo 12, do sofrimento, diz que Jesus Cristo, olhando pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Então não foi uma missão sem sentido, sem valor, infrutífera. Não, Jesus Cristo, ele observou todas as riquezas que ele teria como homem adquirido. Ele ganhou um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará sobre os seus pés. Ele verá os seus escolhidos, os escolhidos do Pai, a quem foi confiado, todos salvos diante dele. Isso é a satisfação. E ele verá o Pai satisfeito com a obra e o trabalho que ele realizou. Meus irmãos, proteger demais as crianças, os filhos, é o maior erro que um pai e uma mãe podem cometer. Porque os filhos nasceram para aprender a sofrer. Eles precisam aprender a lidar com o sofrimento, a cair, a se machucar e se levantar sozinho. Agora é óbvio, você não pode ficar se escondendo, se omitindo. Você tem que estar presente, feito o Pai estava presente. Jesus Cristo em tormento profundo e o Pai enviando o consolo. Mas ele tinha que ir para a cruz. Seus filhos precisam sofrer. Você precisa enviar seus filhos, ensiná-los a viver neste mundo para o próximo, para socorrer os outros. Porque se ele pensar que precisa viver aqui para construir riquezas, estabilidade financeira, ter uma boa saúde, ele viverá como inútil, infrutífero. E não é isso que Deus quer dos seus filhos. Por isso que você sofre tanto. Por isso que você passa tanta dificuldade. Porque o Pai quer você cumprindo uma missão. Você é como flechas nas mãos do Deus Pai. E você precisa fazer isso com seus filhos. Eu me lembro de 2 ocasiões, para ilustrar um pouco o que é lidar com essas crianças. Uma foi em um retiro, estava a Jéssica tomando banho de piscina, pequenininha, e amarrando a boia no joelho, nas pernas. Eu digo, isso vai dar errado. Ela vai virar de cabeça para baixo, vai ficar os pés para cima e ela se afogando. Quando eu corri para impedir, aí eu parei, eu digo, não. Mas se eu disser, acho que ela nem vai acreditar direito que aconteceria isso. E aí esperei, e aconteceu isso. Aí levantei ela pelos pés, Jéssica, não faça isso não. Isso afoga. Ela, painho. Aprendeu, acredito, nunca mais fez isso.
A Jamile, desse tamanho, ainda não sabia andar de bicicleta. Fui ensinar ela a andar de bicicleta. Ela, tá bom, pai, tá doendo aqui, tá doendo ali. Eu digo, sim, pois só vai aprender se doer. E ela aprendeu, chegou toda roxa em casa, mas aprendeu a andar de bicicleta, agora só quer estar para cima e para baixo de bicicleta. Cumpriu a missão. Juninho gosta. Assim devemos viver, irmãos, deixando nossos filhos aprenderem com a dor, como lidar com a frustração, mas estar sempre presente, sempre junto, dizendo, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. Pai, faça por mim. Não. Eu sei que você consegue, vá, você tem a noção da capacidade e da condição dos seus filhos. Estimule, porque é assim que um pai deve se portar. E era assim que o Pai Celestial fazia com seu filho. Levado a um lugar de dor para o crescimento. Assim foi com Jesus Cristo. Veja só, Mateus capítulo 4, versículo 1, fala da tentação de Jesus no deserto. Ele enfrentou Beelzebu no deserto. Ele enfrentou Satanás no deserto, sozinho. Mas quem o levou para o deserto? Diz o seguinte, o Evangelho segundo Mateus 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado. Foi isso. Mas aí depois que ele vence tudo ali, que ele está muito cansado, muito abatido, vêm os anjos e o servem. Então, Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Esta relação de pai e filho que precisa existir. Deixe seu filho chorar um pouquinho, sua filha se frustrar, faz parte. Como é que ela vai, seu filho, sua filha, como eles vão lidar, aprender a lidar com a frustração, se você nunca deixa que eles se frustrem? Como é que eles vão regular, aprender a conduzir suas emoções, se eles nunca tiverem oportunidade? Esteja ali dizendo, não, eu confio em você, você consegue, porém permita que eles cumpram a missão deles. Ensine-os como o Pai fez com o seu Filho Jesus. Envie-os a salvar outras pessoas, a pensar no próximo e não apenas no seu umbigo. Que Deus abençoe os irmãos e que a palavra de Deus seja aplicada em nossos corações. Meus irmãos, nós vamos ter um momento agora da mesa do Senhor, onde nós vamos tomar parte no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso é um momento também solene, que faz parte do culto. Aqueles irmãos que são de outras igrejas podem tomar parte. Essa não é uma mesa da Presbiteriana Conservadora de Bezerros. Essa é a mesa do Senhor Jesus Cristo. O que você precisa fazer é se autoexaminar, discernir o que representa